raiva, porque meu companheiro, porque meu namorado, porque a minha família, porque não sei mais quem. Você vai cavando, e essa raiva muitas vezes é uma frustração. Mas, querido, essa frustração é do quê? É porque eu era bonzinha e as pessoas não são legais comigo. Então, o que você está fazendo nesse lugar ainda? Essa deveria ser a primeira pergunta. Lembra que eu falei numa aula há um tempo atrás? A gente precisa ter discernimento, a gente precisa saber o que é salubre, o que é insalubre para a gente. Não importa se é o meu trabalho, se é meu relacionamento, se é a minha família, eu preciso saber. Essas condições aqui, elas vão extrair o melhor de mim, de você? Essas condições, essas pessoas com as quais você convive, elas vão tirar o melhor de você? Ou elas revelam o pior em você? Precisa se perguntar. Não tá legal esse comportamento? Eu tô vendo que eu tô agindo assim, ok. Que situações que eu ajo assim? Que situações que isso é recorrente? O que eu posso fazer para mudar isso aqui? Com que pessoas que eu preciso me aproximar que estão alinhadas com os valores que eu também tenho? Esses dias eu atendi um rapaz, eu sempre dou esse exemplo, falo, cara, você vai começar a namorar alguém, né? E aí a pessoa, para você a ética é um valor importante, mas a pessoa demonstra em ações que ela não tem um comportamento ético. Por que é que eu vou me manter do lado de uma pessoa assim? Qual que é a razão disso? Se não faz sentido para mim. Então, a consciência, o ciclo vicioso, ele vai sendo deteriorado quando eu começo a compreender qual é a minha ação que me leva, né? Qual que é o ganho que eu acho que eu vou ter agindo assim. E entender que muito provavelmente esse ganho é uma ilusão. E entender que muito provavelmente se eu já estou criando expectativas, eu vou me frustrar. E eu que vou ter que lidar com essas frustrações. Então, eu trabalho no sentido oposto, no sentido de eu viver relações saudáveis, relações que me edifiquem, conectar com os meus valores e me comprometer com isso, porque sobre isso sim eu tenho controle. Sobre como as pessoas vão agir, se as pessoas vão gostar. E eu não estou falando aqui, eu nunca estimulo ninguém a ser antiético, nem nada desse tipo. Eu sempre estimulo que as pessoas façam a sua parte e façam o correto, mas sem a ilusão da expectativa, porque a gente não tem controle sobre o resultado de nada. Quando? O que precisa para... O que mais precisa acontecer para você entender que você não tem controle sobre o comportamento das pessoas? As pessoas se comportam como elas querem se comportar. Mas eu ainda quero, de repente, ter mais intimidade com meu irmão, porque eu acho que a gente deveria ser próximo. Cara, se não faz sentido, se de repente, de alguma forma ou de outra, teu irmão te mostrou que não, ou você sentiu que os valores não se alinham, para que fazer isso? Para que insistir? Então, de novo, lembra, não é o tema dessa aula de hoje, mas se eu fico ciclos viciosos, se eu fico me frustrando, é porque eu ainda tenho muito apego com o mundo, muito apego com as coisas e um nível de autoconsciência muito baixo e de espiritualidade muito baixo. Preciso compreender quem eu sou. E compreendendo quem eu sou, compreendendo os meus valores, não importa o que vai acontecer, ninguém vai me parar. Mesmo que tenha uma pessoa aqui na live comigo agora. Ótimo, que bom, tem uma pessoa aqui comigo, assistindo aqui comigo, compartilhando isso comigo. E se não tivesse ninguém, eu tinha marcado que ia fazer a live do mesmo jeito, eu vou fazer a live do mesmo jeito. Porque eu vejo valor nisso, porque eu quero fazer isso. E isso dá muito mais força para você agir. Então parem de simplesmente agir sem pensar. Parem de aceitar convites sem se questionar. Parem de se envolver com pessoas se você não tem certeza que é isso que você quer fazer. Só pare. Pare e pensa um pouquinho.
pare e se questione. Eu verdadeiramente quero fazer esse movimento? Isso aqui está alinhado com o que eu anseio, com o que eu acredito no fundo do meu coração? E se não tiver, não tem nada de errado, vida que segue. Fala, querido, obrigado pelo convite, não faz sentido para mim, mas eu vou seguir aqui assim. E vou seguir livre. E deixo os outros livres também para ser o que eles quiserem. Então, observem que ciclo vicioso não é uma coisa de vício. Quando fala em vício, eu só penso em cigarro. Não. Ciclo vicioso é tudo que está destruindo você aos poucos. Que destrói você como? Tornando você uma pessoa mais mesquinha, mais egoísta, mais infeliz. E não trabalhando no sentido de valores que edifiquem você como ser humano. Eu sempre falo que é muito fácil de saber. Ou uma coisa edifica a gente, ou ela nos torna pior. É 0 ou é 1. Isso aqui me torna um ser humano melhor? Então, é isso que eu vou fazer. Embora eu saiba que muitas vezes eu não sou legal, que muitas vezes eu não sou bacana. Mas eu tenho um norte, é para lá que eu vou me direcionar. E nada vai me distrair desse norte que eu vou seguir. Então, quando de repente alguém me chama para um jantar e eu não quero ir, eu vou agradecer. E não sorrir para essa pessoa e ficar com um monte de caraminhola na cabeça sobre que desculpas que eu deveria arrumar, sobre o que eu deveria fazer para eu não ter que ir nessa janta agora, que eu disse que eu vou e não sei o quê. Gente, escolhas são feitas para serem usadas a qualquer momento. Mas eu me comprometi com a pessoa. Você está lidando com adultos. Liga para fulano e diz, olha, na hora eu me empolguei, mas hoje não está fazendo mais sentido para mim. Obrigada. Tudo de bom. Por que isso se tornou tão difícil? Quanto tempo de vida? Vocês já observaram quanto tempo de vida que vocês perdem pensando em desculpas, pensando em justificativas, pensando em dar jeitinho em alguma situação para não ter que não sei o que lá? E pior, quantos sonhos de vocês que estão engavetados porque vocês mesmas duvidam de vocês, ou porque vocês não veem valor no que vocês fazem, ou porque vocês acham que alguém tem que validar o que vocês fazem. Isso não existe. Isso quer dizer que você dá muito mais valor para o mundo, nada contra o mundo, mas como dizia um professor meu, o mundo é como uma feira, do que para si mesma, do que para a força que você tem. Então isso vai minando, 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 e você só vai diminuindo e se tornando menos. E contribuindo, consequentemente, menos para o mundo também.